Bem, hoje nós vamos ver os obreiros do Novo Testamento. Na primeira aula aprendemos que os levitas não existem mais. Porém, na parábola do bom samaritano, encontramos uma menção a um levita, porque o Novo Testamento, a nova aliança, só foi instaurada definitivamente após a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Consequentemente, lembra que eu falei sobre o novo nascimento? O Antigo Testamento ele faz referência ao novo nascimento. Mas ele não existe no novo nascimento. Nem os discípulos que andavam com Jesus eram nascidos de novo. Novo nascimento veio depois da ressurreição. João, capítulo 20, versículo 19, quando assoprando sobre ele, recebei o Espírito Santo. Não é o batismo com o Espírito Santo, que veio no Pentecoste, Atos, capítulo 2. É importante esse tempo você saber que é importante você conhecer essa parte, tá bom? Então não existe novo nascimento no Antigo Testamento, existe referência, existe profecia. E não durante do seu ministério, e não, olha como é que é profundo isso aqui que ele vai falar. Vai profundo isso aqui o que vai falar para nós. Foi instaurado definitivamente após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, que eu citei para vocês em João capítulo 20, e não durante seu ministério terreno. É exatamente isso que eu estava explicando. Os discípulos, João, Pedro, Tiago, pois quando nós pegamos o Pedro, que Pedro levou Jesus, mas não podemos esquecer que o Pedro não era nascer de novo. Então coloquem isso na anotação de vocês, que é importante você entender. Não houve novo nascimento no Antigo Testamento, houve profecia, referência ao novo nascimento. Nem os de Jesus, os discípulos, eram nascidos de novo. Simplesmente só depois da ressurreição. Primeiro Jesus precisou cumprir a lei e a exigência dela. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Após ter cumprido perfeitamente a lei, Jesus pôde implementar o novo pacto. E disse: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai, repartiu entre vós, porque vos digo que não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Você vê que muita gente interpreta isso só apenas como a eternidade. Não, olha o que ele vai dizer: tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu, dizendo: isto é meu corpo que é partido por vós, e foi fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Quando é um reino, pastor Jaime, não é, muita gente entende como um reino eterno lá dentro. Não, o reino é eterno, mas é aqui. É chegado a vós o reino de Deus. Reino é domínio. Nós não tínhamos o domínio de Deus. Nós estávamos separados como todos. Mas quando aceitamos a Jesus, nascemos de novo. Lembrando sempre que nasce de novo é o espírito, o corpo é o mesmo, a mente é a mesma. O corpo está doente, tem que ser curado através de oração, determinação, e a mente tem que ser renovada pelo conhecimento da palavra. Romanos 12, 2. Então, aqui ele mostra para nós. E o Paulo vai fazer toda essa referência na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que é muito citado por nós aqui. O missionário lê esse texto, eu sempre, desde que eu me converti, eu leio esse texto. Desde que eu me tornei ministro. Detenhamos-nos agora em compreender quem são os obreiros no Novo Testamento. Durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus ordenou não apenas os apóstolos, mas vários discípulos para auxiliá-lo. Em seu evangelho, Lucas afirma: designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face. Desde além dos 12 aqui, os 70. João também fala de vários discípulos sem quantificá-lo. Muito poucos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura esse discurso, quem o pode ouvir? Lembra que no versículo 66 de João 6, muitos já não andavam com ele. Infelizmente isso acontece, você vê? Os primeiros obreiros do Novo Testamento, portanto, foram os discípulos que acompanharam Jesus em suas peregrinações. Note que, dentre as mulheres, os acompanhavam e lhes serviam. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que os serviam com suas fazendas. Então tinha mulheres ali, até eu brinco sempre aqui na igreja, que nós não somos o clube do bolinha, não. Nós temos aqui as luduzinhas, as mulheres também que fazem a obra de Deus. No nosso ministério tem igreja, mas vamos respeitar, cada um pode ter seu entendimento. Na Palestina do primeiro século, era relativamente comum
que rabinos destacados ajuntassem ao sagrado grupo de seguidores, aos quais designavam discípulos. A palavra discípulo, originária do latim, significa aluno ou aprendiz. Por isso que nós somos eternos discípulos de Jesus, sempre aprendemos com ele. Sendo uma tradução do termo hebraico talmidim, se houver pronúncia errada, perdoe. Os talmidim eram meninos de 14 ou 15 anos que aprendiam com grandes rabinos e mestres da Torá, destacando seus estudos da lei. O apóstolo Paulo, nos 5 evangelhos, nos 5 livros de Moisés. Olha, o apóstolo Paulo, em sua adolescência, foi um desses aprendizes e discípulo do grande rabino Gamaliel, conforme ele mesmo afirmou: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso para com Deus, como todo hoje vós sois. Então vamos entender que o Paulo era filho de uma judia, a descendência vinha ali, não esqueça disso, mas ele é um cidadão romano, falando bem dele, nasce da parte do seu pai. Ele, como judeu, então podemos dizer que era um judeu nascido na Cilícia. Por exemplo, eu tenho 2 sobrinhos, o Daniel e a Vanessa. A Vanessa veio primeiro. Eles nasceram lá na Alemanha, mas não são alemães. Eles são brasileiros nascidos na Alemanha. Eles não são alemães. Eles são brasileiros nascidos na Alemanha. Isso é importante você entender. Aí ele diz assim: quando a mim sou varão, nascido, instruído conforme toda a lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós sois hoje. Bem, após a ressurreição de Cristo, a igreja precisou se organizar. Voltemos a Atos 6, para estudar a instituição do diaconato, ou dos obreiros, dos colaboradores. No trecho a seguir, somos informados sobre o desentendimento que houve acerca da distribuição de mantimentos entre as viúvas dos hebreus, referência aos judeus, que nunca haviam saído do território palestino, e dos gregos judeus da dispersão, sendo o caso levado aos apóstolos, que, por sua vez, convocaram a multidão e expulsaram a situação. Vamos lá para o texto bíblico. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a mesa, deixemos a palavra de Deus, e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito da Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. E a palavra em Jerusalém se multiplicava muito no número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Muito lindo isso aqui, né? Nossa igreja é heterogênea também na torcida de futebol. Então você tem que ter cuidado para não machucar ninguém nem ofender. Mas, pessoal, fiquem tranquilos, eu brinco com eles. Olha aqui as palmeiras do livro. Então, Palmeiras está na Bíblia também, tá bom? Olha, aí você sabe. E que a maioria do Novo Testamento foi escrita por quem? Por São Paulo. Então, não esqueça, São Paulo também está na Bíblia. Só para descontrair as pessoas. Aí o Santista vai ficar com vergonha, né? Aí eu falei, não, o Santista olha o que o Santista diz. Olha, aí ele fala, sede santos porque eu sou santo. Só para descontrair as pessoas. Lembrando de Paulo aos Efésios 4:29, quando ele diz, toda palavra que sair da sua boca seja para edificação, entende? Sua e dos ouvintes, para quem dê graças a Deus. É bem uma brincadeira, não é bem vista. Então, até ali temos que tomar cuidado, entenda, na brincadeira. Eu lembro que uma vez um pastor, ele não está mais conosco, uma vez uma brincadeira, ele citou, e o pessoal riu à vontade. Ele disse, Jaime, eu fui brincar, ninguém riu. Quer dizer, não era para ele, não era o momento, era um momento ali, foi como missionário. Então temos que tomar cuidado, tá bom? Sobre isso. Bem, então estamos vendo aqui que foi instituído por cada um momento, aqui o que eu citei hoje para vocês. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, numa situação adversa, nós tiramos o quê? Lições.
como eles tiraram. Por causa daquela situação adversa, que havia a contenda, a discórdia entre eles, que o ministério no cotidiano, as gregas eram desprezadas, você vê como é que isso é importante, que dali surgiu o diaconato. Então, nós temos que aproveitar as adversidades e tirar lições. Deus ensina-nos aqui. Quer dizer, Deus está nos ensinando, vocês têm que colocar a casa em ordem. Então não temos que ficar chateados por nada. O que a Bíblia diz? Nada vai me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Romanos 8, versículos 38 a 39. Antes eu tinha citado Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então isso é importante. Todo mundo ter esse entendimento, ter essa compreensão das Escrituras, tá bom? Vamos lá, pessoal. Em quase todas as versões da Bíblia, encontramos nesse mesmo capítulo o subtítulo, a instituição dos diáconos. Mas, no texto em si, não há menção do substantivo diácono nenhuma vez sequer. O que encontramos em grego é o verbo diakonei. Em Atos 6:2, não é razoável que nós deixamos a palavra e servamos, diaconei as mesas, traduzindo como servir, mas nenhuma referência ao ofício, propriamente dito ao diaconato. Já na tradução da linguagem de hoje, o subtítulo A Instituição dos Diáconos foi substituído por 7 auxiliares para os apóstolos, que é o que nós falamos. Então, você vai encontrar, por exemplo, o Reverendo João Batista chamar o auxiliar dele de ministro. Eu lembro que o meu pastor chamava todo, como missionário também chamava, todos os auxiliares de reverendo, que é um tratamento eclesiástico. Eu falei que em Portugal, lá o reverendo ele é considerado um cargo maior do que o pastor. Eu brinquei quando eu fui lá, eu disse para o pessoal, está aqui o reverendo Machalá, reverendo lá, e no Rio de Janeiro, e em muitas igrejas nossas, era o auxiliar, que era chamado cooperador. Então, nós dávamos um tratamento eclesiástico para ele, que é reverendo. Mas o que aqui nossos mestres colocaram para nós é o quê? Eles são auxiliares. Então, são os auxiliares que devemos levantar. Agora, devemos dar funções. Pegar aquele exemplo do Antigo Testamento, dos gersonitas, dos coatitas, por quê? Eles tinham missões específicas. E às vezes não fazemos isso na igreja. Eu creio que eles devem ser, como no futebol nós falamos coringa, né? Que eles devem jogar em todas. Devemos ensinar todos os ministérios para eles, mas talvez fazer uma escala. Estou dando um exemplo só. Talvez tem gente que tem uma ideia até melhor do que a minha. Aquela semana, aquele grupo vai ser o grupo, um exemplo, das ofertas, né? Eles cuidam dos envelopes, cuidam das máquinas, cuidam de tudo. O outro vai ser pelo zelo, pela zeladoria, que é limpeza, tudo da igreja. Porque aqui na sede eu falei domingo com os obreiros. Como nós temos os funcionários por causa da televisão, eles não fazem muitos serviços que nas igrejas fazem. Que às vezes é no sábado, colocar bermuda, colocar calça, ir lá e limpar a igreja, não é verdade? Eu estava ouvindo um testemunho de uma senhora, tem uma senhora aqui na internet, ela e o marido são 2 senhores, bem velhinhos, eles pregam, oram, cantam e vão nas igrejas. E ela foi convidada para ir numa igreja, e é aquela igreja que não abre o dia todo, pelo que ela fala. E ela pediu, pastor, eu tenho o costume de orar antes, ficar horas buscando a Deus. Eu posso chegar lá no templo cedo, só pede uma pessoa. Aí a pessoa foi lá abrir a igreja, ela entrou e ela ficou. E ela falou que quando ela chegou um certo horário, chegou uma senhora, era uma senhorinha, provavelmente uma igreja pequena, que limpava toda a igreja. E ela ajudou, aquela senhorinha, ela, senhora também, ajudou. Então, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, eu creio que nós devemos só aqui, não é apenas qualificar os obreiros, é fazer com que eles participem de todos, como nós. Eu lembro que quando porque eu fiquei com o auxiliar do pastor, porque eu ia comprar o material de campanha, que naquela época se fazia muita campanha, a garotada que, né, ou esses que já estão contaminados por talvez pseudo-apologético, não sabe, você já sabia que nós já demos aqui, já foi entregue na igreja, o fruto da videira, que era uma uva que a gente comprava e dava a uva para a pessoa e a pessoa expelia a doença. O fruto da oliveira dá uma azeitona para a pessoa comer. Talvez pouca gente sabe disso. A inocência nossa e tudo, e Deus honrava bastante. E outras coisas que poderíamos falar, só para você entender como é que foi a igreja bacana. Então eu fazia isso, aí depois vinha, depois eu gostava, não cantava nada, como não canta até hoje, mas gostava de abrir a reunião. Eu lembro que um dia, o pastor chegou na igreja, eu estava ali na reunião, ele falou assim, depois ele falou comigo, mas quem mandou esse cara abrir reunião? Ele sabe me cantar. Mas eu estava lá querendo. Mas aí ele viu o esforço, foi dedicando.
Aí você vê aquela pessoa que quer aprender a fazer tudo na igreja. A explicação para essa variação é de que, naquele momento, o cargo não havia sido formalizado como o conhecemos. Isso é claro sobre nós. Segundo John Davis, a palavra diácono vem do grego diáconos e significa servo. Já os escritores da era clássica empregam esse termo para designar servo, camareiro, portador, servente. Depreende-se daí a função primordial nesses prováveis primeiros diáconos. Era a administração cotidiana dos recursos da igreja, oferecendo suporte aos apóstolos para que eles pudessem se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Atos 6:4. Lembra que eu falei que precisa do secretário, do auxiliar, que ele passou como uma agenda. Olha, o senhor tem atendimento, o senhor tem isso, tem aquilo. Precisamos de colocar a casa mais em ordem, né? Hoje tem um celular, você mesmo fazer a sua agenda, mas é bom ter alguém. Ou o pastor, a esposa do pastor pode fazer isso também. Um filho do pastor pode fazer também. Como vimos na aula anterior, os ministérios levítico e sacerdotal eram figuras, isto é, apontavam para o que viria no futuro. A igreja. A ideia de um grupo de pessoas que pudesse ajudar os pastores com os preparativos para os cultos e é posterior aos fatos narrados em Atos 6. Quer dizer, você vê que isso vão surgindo bastante. E é importante termos essas pessoas ao nosso lado. Não se sabe ao certo quando essa prática começou. Quando o apóstolo Paulo escreveu sua primeira epístola a Timóteo, entre o ano 62 e 64, depois de Cristo, na nossa era, tem-se a impressão de que os ofícios dos diáconos já estava bem estabelecido, uma vez que ele deu ao trabalho de listar as qualidades indispensáveis a tal grupo. Na carta aos Filipenses, escrita mais ou menos na mesma época, 62, 63, mais uma vez o apóstolo se refere a esse grupo de modo distinto. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos, os dirigentes, diáconos, auxiliares. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A importância do líder maior deles, que era um líder, o Paulo era um missionário que andava, que ele fazia referência aos auxiliares. E a vezes nós não fazemos. A Bíblia diz, honra a quem tem honra. E a vezes não damos honra ao obreiro como deveriam te dar. Olha que Paulo se dirige aos bispos e aos diáconos. Puxa, quer dizer, Paulo se dirigiu a todos, entenda, os dirigentes, mas a todos os auxiliares. Glória a Deus por isso. Inicialmente, aqueles 7 varões citados em Atos 6:3 foram escolhidos para cuidar do ministério cotidiano, ou seja, da distribuição de mantimentos entre as viúvas dos cristãos. Mas se você olhar, é assim. Veja, o nosso missionário, ele conta que ele chegava num lugar, um clube, um cinema, e não tinha obreiro, não. Ele ia com uma caixa de som e o microfone. Chegava lá, ele escolhia, orava, tem que orar, pedia a Deus, irmã, vocês vão me ajudar hoje nessa reunião. E é dali que se levantam os obreiros, as pessoas que depois elas vão ser aprendendo. Como eu citava, que a diversidade, que a Bíblia cita a diversidade de ministério, tinha o ministério do Gersonita, do Coatita, Coraitas, né? Então, nós começamos a mostrar que eles devem participar de tudo. O obreiro que prega, o que prega é aquele também que ora pelas pessoas, mas que também participa da limpeza, participa da organização da ceia, organização, entenda bem, que nós deixamos de fora às vezes. Eu estava conversando com eles aqui, na Praça da Sé, quem contava as doações comigo, sabe quem era? Eu nunca aprendi como isso, nunca contar sozinho. Quem contava comigo, sabe quem eram os obreiros, voluntários. Não eram os obreiros que nem tem hoje, que atende. Não. Eu lembro de todo, posso relatar, assim, era o Aderso, que já está na glória, o Oswaldo já está na glória, entende? O Mário Severino já está na glória, o Oswaldo aí era o Judas, que hoje já está conosco, era o Giovanni já está na glória, o Giovanni veio depois, mas também participou disso aí. O Jaime Flores, que está conosco até hoje, eles que contavam comigo, eu contava com eles, e eu era o pastor da igreja, mas eu tinha no intervalo, ou depois que nós contávamos, mas eu contava com eles, eles participavam conosco, pegar aquelas pessoas mais responsáveis, né,
Mas você tem que ser dirigido por Deus. Continuando. Para que ministrar os recursos da igreja entre o povo. Esses homens deveriam possuir 3 virtudes: boa reputação, plenitude do Espírito Santo e sabedoria. Atos 6:3. Esses requisitos não eram opcionais, mas necessários, pois, como aconteceu no caso das 100 viúvas, eles teriam de lidar com pessoas diferentes, para que cessassem a murmuração e dissensões na igreja, pois fundamental para que o obreiro se revista dessas virtudes e esteja atento à voz do Espírito Santo ao lidar em casos dessa natureza. Entender um pouquinho aqui, é importante aqui colocar isso nas anotações. Obreiro de boa reputação. O missionário fala, o missionário Cecílio Carvalho Fernandes, quando ele estava no obreiro, uma das coisas que ele tinha que chamar é para a oração. Se ele não gosta de orar, não adianta, porque é uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela ora. Ele chegava, por exemplo, irmão Jaime, tudo bem, vamos dizer, o pastor me apresenta. Uma pessoa me apresenta, como eu falei, o caso do obreiro do Campo Limpo. Apresenta, então, aí o regional Campo Limpo, o regional Campo de Fora. Ele apresenta. Eu disse, o irmão gosta de orar? Gosta. Aí eu chamo um aqui que já que é de oração, um exemplo. Chamo aqui o Felipe. Felipe, vai lá, ora um pouco com o rapaz lá, ora 3 horas com ele. Diz, amanhã você gosta, vem aqui orar de novo. Se ele não gosta, sai fora. É uma coisa que o Cecílio chamava. Outra coisa que ele falava, que o missionário diz, o rapaz está sempre conversando com mocinhas, sempre aquelas gargalhadinhas, aquelas coisas. Lá no mundo a gente tinha uma visão assim. O cara que anda muito com mulher, ele é gavião ou quer ser mulher. Porque, desculpa, a senhora, a cabeça é diferente. Não dá para o cara ficar conversando direto, entende? Com uma mulher. Papinho, conversa, ou amiga, não sei o quê, não dá. Então o camarada ele não tem o quê? Ele não tem boa reputação. O negócio dele é mulherento, que ele vai ficar no meio das meninas, não sei o quê. Tudo isso nós devemos de ver. Tudo isso nós devemos de estar atentos, e às vezes nem sempre estamos atentos. Isso é importante. Aí, o que ele fala aqui, então, e sabedoria, e ver como é que é, algumas coisinhas que você vai vendo o camarada fazer, que ele vai mostrar sabedoria. Ele vai mostrar capacidade dada por Deus, além de ter a sabedoria humana, que você olha a arrumação da igreja, às vezes até mesmo num café que o obreiro faz, que ele prepara, você vê que ele é uma pessoa sábia. Mas, amigo, eu tenho visto isso bastante. Nós precisamos de acordar sobre isso. Bem, vamos botar aqui agora, então, anotações aí. Segundo o Andrade, o termo grego, ia, foi traduzido como negócio, mas também significa serviço. Ao delegar em tal função àqueles homens, os apóstolos, não estavam menosprezando, apenas demonstrando que, embora tenham estado com Jesus, não possuíam superpoderes e eram limitados, que eles mencionaram a questão da distribuição dos mantimentos entre as viúvas como importante negócio. Verdade que toda obra que é feita entre nós, entenda bem, ela é importante para a obra de Deus, pessoal. Não tem esse negócio que não é importante sim. Agora, vamos destacar mais ainda, porque precisamos, ele vai dar mais detalhes sobre isso aqui, que eu citei para vocês na lição aqui, vai dar mais detalhes. Mas eu quero que você olhe para uma coisa importante nesse que estamos tratando agora. Todo o trabalho da igreja é importante. Mas se você olhar o Filipe, veja que ele se tornou um grande evangelista. O Estevão foi o primeiro mártir. Pode ver, se você continuar lendo o Atos 6:3, o Atos 6, que o Filipe ele realizava sinais e prodígios entre o povo. Então, aquele que cuida da limpeza da igreja, o obreiro que aquele meio está escalado, o obreiro que está escalado para os utensílios da Santa Ceia, os utensílios das ofertas, aquele que está escalado para a portaria da igreja, aquele que está escalado para o atendimento às pessoas, ele tem que estar qualificado com tudo, principalmente ser cheio do Espírito Santo para realizar a obra de orar pelos enfermos. Porque olha os sinais e prodígios que eram operados por Deus através de Estevão. Para que os apóstolos pudessem se dedicar às suas principais atribuições, a oração e o ministério da palavra, eles precisavam de ajuda. E, obviamente, essa teria de ser qualificada. E quais foram as qualificações listadas por eles? No versículo 3, que acabamos de ler. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Vamos agora a cada um deles. Que desse boa reputação, como sabemos, é a opinião pública sobre determinada pessoa. Lembra? Esse cara conversa muito com mulher, está sempre de gracejo, com gracinha, não é verdade? Olha, esse cara aí
Ele pede dinheiro emprestado para os outros. Tem um obreiro que usa vivezeiro em fazer isso. Está rodando o Brasil todo. Cheguei para ele, amigo, o que você quer que eu faça? Ninguém consegue ficar com ele. Reputação vem do latim reputatione, que significa fama, celebridade e renome. Em Provérbios 22:1, lemos: mais digno de ser escolhido é o bom nome, do que as muitas riquezas. E a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Essa qualidade ele vem de uma vida consagrada a Deus, na qual colocamos a vontade dele acima da nossa. E quando fazemos, vivemos de maneira como o Senhor Jesus ordenou. Às vezes as pessoas criam até uma fama nossa. É um erro meu, é um erro seu. Não, pensa o que quiser. Não, Jesus, me dê sabedoria para mostrar a essa pessoa que eu não sou o que ela está falando. Porque qual é a reputação que você tem? Você é estúpido, você é grosso, você é desumano, você é insensível. E às vezes você tem que mostrar que não. É importante. O Senhor Deus falou para o Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Quer dizer, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então você tem que olhar na palavra de Deus, tem que prestar atenção na palavra de Deus, em tudo aquilo, entenda bem, que está sendo dado para nós. Nós precisamos de acordar sobre isso. Precisamos de despertar sobre isso. Qual é a nossa fama, qual é a nossa reputação diante das pessoas, né? Não temos boa reputação. Claro, peraí, João 7,12, até o próprio Senhor Jesus não era unânime. Se você ler João 7,12, eu estou com a Bíblia aqui, na minha frente, disse, muitos murmuravam a respeito dele. Uns diziam, ele é bom, outros diziam, não, antes engana o povo. É o que eles falavam. Se falavam de Jesus, imagine do Jaime, imagine de você, vai falar. Mas com o tempo as pessoas notavam. Vamos olhar, o próprio centurião na crucificação, depois o próprio Deus mostrou pela manifestação do poder, né, que aquele verdadeiramente era o Filho de Deus. E ele ficou, vamos dizer assim, sem graça, o homem, né? Porque mostrou que ali estava o próprio Filho de Deus. Então, o que nós vemos aqui, João 7,12, mostra que até a respeito de Jesus, eles tinham murmuração. Eles falavam de Jesus de maneira tremenda. 7,12, deixa eu ler direto para não ficar. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Dizem alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana um pouco. Então pode haver a meu respeito, a seu respeito. Ele é bom. Não, ele é muito insensível ao sofrimento alheio. Entende? Não, ele é muito durão, ele é muito estúpido, não sei o quê. Aí você tem que simplesmente pedir a Deus para que as pessoas vejam, você vai ter oportunidade de testemunhar, até mesmo pelo poder. Quando o centurião viu o que aconteceu, ele disse, este homem verdadeiramente era o Filho de Deus. As pessoas vão notar que você verdadeiramente é de Deus. Quando vamos voltar aqui, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio é fundamental. Na primeira aula, aprendemos que quando somos batizados com o Espírito Santo, o Senhor nos capacita a viver conforme a sua palavra, observando a lei perfeita da liberdade, e nisto perseverando. Tiago 1,25. Em vez de viver conforme o mundo dita, ser cheio de sabedoria é a consequência de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. De acordo com Andrade, diz aqui, a sabedoria é a forma como vivemos. Andrade, no caso, é um doutrinador. Como vivemos, agimos e reagimos às circunstâncias é o reflexo da natureza divina em nossa experiência. Traduz a sabedoria num viver irrepreensível e santo. Esse era o tipo de sabedoria que os apóstolos esperavam encontrar nos diáconos. Não buscavam necessariamente homens ilustrados e cultos, né? Homens letrados, homens cheios de capacidade, não. Claro que é importante, é bom também, nós precisamos. Por exemplo, numa igreja, a maioria nossa, é um foro meu, eu falei até com o pastor Maico uma vez, eu falei, pastor Maico, você tem que aprender inglês, porque senão você vai cair como eu, vai ficar muito restrito ao Brasil. Nós precisamos de pastores no Brasil todo que aprendam inglês. Às vezes uma pessoa na sua igreja não tem. Então, às vezes, você tem um membro da igreja, um obreiro, então tem um obreiro que consegue, vamos dizer assim, que consegue ter outras, conhecimento de outros idiomas, é importante. Estou falando de idioma, mas pode ser outras coisas, levando para ele. Mas a principal sabedoria aqui, nossa, é a pessoa saber lidar, não tomar decisões precipitadas. Ele é sábio de acordo com as escrituras, ele fala de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Além disso, os candidatos ao ministério devem estar sempre prontos para servir, tal como Jesus. Em Marcos 10:45 lemos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nesse versículo, encontramos duas variantes da palavra grega ediakonezai, servir. Bem, a variante delas. E ambas reforçam que os desejos de se entregarem ao serviço do Senhor devem estar dispostos a servir a sua igreja local, em qualquer necessidade ou situação. Temos que prepará-los. Mas é comum você ver até o obreiro, muitos já abandonaram Jesus, você vê que sentiram que a palavra é dura. Então temos que pedir a Deus a capacidade de transmitir sempre o recado de Deus e preparar o coração das pessoas até mesmo para serem repreendidos. É imprescindível que, antes de ser indicado para o trabalho, o candidato obreiro seja aprovado, e não fazemos isso. Não fazemos. Há certas situações na prática, para que seja aferido se, de fato, está apto para as funções. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. É claro que esse período de provação, observação, nem sempre é suficiente, mas é necessário para moldar o caráter do cristão. O trabalho dos diáconos ou obreiros, portanto, é servir, ajudar e auxiliar, independentemente do lugar ou da função exercida. Nas páginas do Novo Testamento, encontramos exemplos de bons e maus obreiros. E somos advertidos pelo apóstolo Paulo a nos guardar dos maus obreiros, né? Guardar dos cães, guardar dos maus obreiros, guardai da circuncisão. Filipenses 3:2. Nessa passagem, os maus obreiros eram aqueles que pervertiam a simplicidade do evangelho, acrescentando doutrina de homens, e impunham a observância de rituais da lei cerimonial já obsoleta àquela altura, que já não era necessário. Não estava como o caso de comer a carne de porco, né? Comer isso, comer aquilo, eles começaram a fazer. As pessoas se convertiam, vinham daquela onde eles comiam aquilo. Não, aqui não pode comer isso. Não, é aquela passagem tão conhecida que houve aquela discórdia, então eles oraram e clamaram ao Espírito Santo, que deu a sabedoria para eles. Pareceu bem ao nós, ao Espírito Santo, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. Atos 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada e da fornicação, das quais bem fazeis, se vos guardares, bem vos vá. Aí é bem claro para nós. Então a pessoa vê, não, mas tem que usar isso, tem que fazer aquilo, é perigoso. Isso houve muito no início do evangelho no Brasil, no meado do século, ou até mesmo agora, no século passado, mas no final do século nós pegamos, nos anos 70 e 80, bastante isso. Isso teve bastante mesmo. Vamos continuar, que é importante ir à frente agora. Nessa passagem, o mal souberam aqueles que pervertiam. No período pós-apostólico, os diáconos assumiram, além das funções administrativas e de cuidado dos pobres, tarefas como servir a Santa Ceia, ministrar o batismo, etc., fazendo com que o cargo fosse visto como uma espécie de degrau para o ministério de evangelista, tal como aconteceu com Estevão e Filipe, que eu citei hoje, o de pastor, conforme Deus vai dar. Bem, os obreiros da atualidade. O que faz um obreiro? Ele auxilia e coopera com os pastores responsáveis pela congregação. Não escolhe tarefa ou posição. Aceita o chamado de Deus e submete-se, consagrando-se aos planos do Altíssimo. Hoje nós somos pastores, nós também servimos à igreja, ao ministério, ao missionário, que é o nosso pastor que Deus colocou. Aqui eu estou. Às vezes, quantas vezes, eu faço o papel direto de obreiro, você deve ir bem claro comigo. Eu termino a reunião, abro a reunião, entenda bem, e às vezes ele levanta as doações, às vezes você pode qualificar o obreiro para isso também. O obreiro está disposto a servir com o objetivo de fazer prosperar o reino de Deus, ganhando almas para Cristo. Adiante veremos, de maneira pormenorizada, mas sucinta, as qualidades espirituais e morais necessárias aos obreiros. Quando Moisés ordenou o início da construção do tabernáculo, Deus moveu o coração das pessoas a ofertarem voluntariamente. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizesse pelas mãos de Moisés.
Aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Êxodo 35, 29. Deixa eu dar um parecer aqui meu, nessas anotações. Nós vamos ter pessoas que vão se apresentar voluntariamente, pessoas capacitadas, como eu falei. Nós também não estamos orando para ter toda a igreja ter uma pessoa que fala o idioma inglês, porque sempre pode aparecer alguém, principalmente nas regionais. Temos que ter isso aí. Pessoas que voluntariamente vão nos servir, como aquela juíza de direito, que ela trabalhava na igreja, ela auxiliava na igreja, voluntariamente. E uma obreira trabalhava no fórum, e viu ela na escalada limpando o banheiro, e disse: Excelência, por favor, doutora, deixa aqui. Por favor, aqui eu sou sua irmã em Cristo, mais nada do que isso. Lá eu tenho minha função, tenho pessoas para fazer isso, mas aqui todos nós cooperamos. Você sabe esse testemunho. Bem, perceba que os israelitas tinham alegria de cooperar. A iniciativa brotou em seus corações. Eles não foram pressionados a fazer isso. O povo contribuiu pela satisfação de atender à voz de Deus, chamando-os a um ministério voluntário. Por isso que nós falamos sempre, pessoal, quem dá o ministério é Deus, quem dá o chamado é Deus, Deus é quem dá o chamado. É o patrocinador, que o missionário fala, é o ministério. A pessoa primeiro sente no coração isso. O obreiro é a mesma coisa. Aí ele vai estar perto, já teve a chamada. Quando você falar com ele, Marcos 3, ele subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele quis. Ele quis. Então ele chamou. Sobe, quem tem chamado vai estar ali perto. Você vai chamar. Você vai chamar aquela pessoa. Às vezes, a pessoa demora. O Mateus, ele foi chamado lá no serviço dele. Mas quem chamou foi o próprio Senhor. Bem, observemos agora que essa passagem pode ser aplicada ao ministério dos obreiros. Em primeiro lugar, esse é um trabalho voluntário. Voluntário é aquele disposto a obedecer. Vamos voltar à Bíblia Sagrada e Salmo 51, quando Davi fala sobre isso. Que nós temos que ter: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Aí, o que é o espírito voluntário? Disposto a obedecer. Quando a pessoa tem um chamado, ela está disposta a obedecer. Quando ela não está disposta, ela começa a retrucar, tem que ver se ela tem chamado. Ela tem um chamado dela também, mas não é de Deus. O chamado de Deus faz você se submeter às autoridades superiores, como está em Romanos capítulo 13. Então, às vezes, a pessoa começa a retrucar, não é bom. Muitos, porque ouvem os vulgos, aqueles que são estrangeiros, são os estranhos, estão no nosso meio, mas não nasceram de novo, né? E às vezes aqueles que vão semear contento entre os irmãos, que a Bíblia diz que é abominável ao Senhor. E às vezes as más conversações. Então temos que preparar o povo para isso, para obedecer, claro, desde que não fira a palavra de Deus, porque a nossa submissão sempre maior é ao Senhor, né? Imagine se eu missionário, eu mando você fazer uma coisa errada, você não vai fazer. É óbvio que não se obedece. Pedro quis falar com o próprio Deus. Quando desceu aquela visão lá, de Atos capítulo 10, os animais imundos, ele disse: não, Senhor, de maneira alguma eu vou comer isso. Era o próprio Deus falando com ele. Então Deus teve que explicar: não diga que é imundo, que Deus tornou. E Deus teve que dar para ele a palavra, teve que dar para ele a visão dele. Mas você vê que o Pedro, ele disse: não, uma coisa errada, isso não pode ser Deus falando comigo. Não, Senhor. Olha aqui, meu Deus, de maneira alguma eu posso ter isso aqui. Observemos agora que a passagem pela qual se aplica o ministério de Deus. Em primeiro lugar, esse é um trabalho voluntário. Quem aceita esse ofício age espontaneamente, a partir da sua própria vontade. É que eu tenho falado para os obreiros aqui. Não traga a pessoa, veja que é só o cadastro. Eu sei que é muito pouco, já falando nisso, nosso auxílio está bem defasado mesmo, está bem pequeno, mas em comparação ao secular aí fora, não é fácil não ir fora, pessoal. Uma pessoa bateu um secular 2.500, 3, é difícil para alguns, a pessoa não vê. Então, não estou dizendo que a pessoa está vindo por isso, mas infelizmente a pessoa pode olhar isso. Não, tem que ser, primeiro tem que ter o trabalho voluntário. E executa a tarefa sem pagamento algum, apenas pelo prazer de saber que está cooperando com o reino de Deus, e nós erramos. Aí nós temos que conhecer a nossa legislação, que quando você começa a dar uma ajuda para a pessoa, você está remunerando aquela pessoa. Diferente de auxílio passagem, alimentação, trabalho voluntário, tem direito a isso. Mas no momento que você dá para ele isso, para aquilo, você está remunerando. Aí dá um problema trabalhista para nós também. Porque uma das coisas é justamente essa onerosidade. Então a pessoa tem que tomar cuidado, o obreiro, sobre isso.
Talvez você se pergunte, quais são exatamente as tarefas de um obreiro? A resposta é simples, todas as que surgirem. Segue alguns exemplos, o que eu citei lá atrás. O gersonita tinha uma função, o coatita, o coraíta, mas todos eles deveriam, entenda bem, hoje nós temos que estar preparados para todas as funções. Recepcionar os membros quando chegam à igreja é um trabalho que nós erramos muito, pessoal. Nós deixamos a desejar, colocamos qualquer pessoa. O missionário falou, foi em Caxias, o pastor Leandro conhece bem esse caso, o outro pastor não está na igreja. Botar as pessoas, não, irmão, vamos selecionar aqui. Nós temos que ter, é verdade, quer dizer, aquelas pessoas que são simpáticas, aquelas pessoas que têm asseio, às vezes, não tem. Eu tenho uma luta com um obreiro aqui, irmão, ele é muito dedicado, vai em cima de ficar na portaria. Mas tem vezes que ele está aqui, com aquilo todo aqui assim, eu falei, irmão, não pode ficar aqui, você tem que ficar aqui. Aí quando ele fica, ele sai da igreja. Aí tem que voltar, aí ele quer ficar ali. Falei, então, irmão, aí ele quer colocar terno, aquela gravata, aquela camisa toda que saiu da boca do boi, está toda amassada. Falei, então vai ali, eu vou no shopping, eu compro uma camisa para você daquela de boi. É melhor botar aquilo, mas ele em cima de botar o terno. É uma luta que a gente tem, mas não pode, ali tem que ser pessoa qualificada. Na internet hoje, tem até curso sobre, tem muita gente oferecendo isso, porque é pessoa que viu que é a necessidade da igreja, e nós temos que aprimorar isso aí. Talvez fazer o curso para o porteiro da igreja, ser um ministério voluntário, mas exercendo com profissionalismo de um voluntário, mas com dedicação, e às vezes não fazemos isso. Mas o principal ali não é o que o porteiro tem, na porta tem que ter recepcionar os membros quando chegam à igreja. Para isso, o obreiro precisa chegar com antecedência e nunca ser o primeiro a ir embora, exceto se houver alguma emergência. Mas quantas vezes você vai no local e abandonou o local? Abandonou. Quando começamos o SOS espiritual, esse grupo começou com uma sala de oração. Foi uma tenda que eu fiz lá em cima, me só deu uma palavra que um pastor tinha dito, não deixar a luz apagar, a lâmpada apagar. Eu disse, opa, então aqui não vai apagar, toda hora vem gente orando. Não era canal de oração. Nós fizemos um grupo de oração e revezava em todo mundo. Entrava um, saía outro, entrava um, saía outro, entrava um, saía outro. Estava todo mundo ali, participando, todo mundo participando. Que tem o Ministério da Fidelidade. Aí tem o tratamento, a cordialidade que a pessoa tem que ter ali. Nem todo mundo gosta de colocar a mão, tem que ter a mania. Preste bem atenção que tem muita gente que tem maneira de fazer assim, mas nem todo mundo gosta. Esse ministério é um ministério muito importante ali na botaria, né? Aí tem o hálito, tem tudo isso, a pessoa tem que ver. Não estou mandando a pessoa ser granfina, não, mas ser educada, ter tudo de unção, porque chega bêbado, chega drogado. Há uma história que vocês já ouviram bastante, já citamos aqui, do Gandhi. Mahatma Gandhi foi um pacifista, né, indiano. E esse homem um dia entrou numa igreja anglicana, a igreja dos ingleses. E na portaria ele foi barrado, porque os caras tinham discriminação. Sabe o que aconteceu? Ele foi embora. Se ele tivesse entrado e se convertido, a Índia toda poderia ser evangélica, porque ele era hindu, a coisa séria. Olha que nós não sabemos quantas pessoas talvez já perdemos por causa da portaria. Não é só da portaria, é de todo o grupo de obreiros. Tem que entender sempre aquilo. Eu expliquei para vocês que é como um restaurante, que às vezes tem uma comida muito boa, não tem? Aqui comida, olha, comida daquela de primeira. Mas o garçom, sabe que ia num lugar, às vezes o cara tinha um cheiro na hora de servir e não gostava de ser servido por ele. Quer dizer, talvez o dono ou o gerente não tenha visto aquilo, tem que verificar. O outro é grosso, o outro é estúpido, tudo isso tem que ver. Bem, segundo, dar assistência ao pastor auxiliar ou titular durante o culto, tem que estar ali. Por isso eu falo para os obreiros, obreiro é o que ajuda na obra. Por isso que quando o missionário está pregando, nós somos obreiros, temos que dar assistência ao culto, né? Estamos fazendo a obra. Isso é fazer com dedicação, com amor. Da assistência, tem coisas que o pastor não tem que parar. Vê quantas vezes nós paramos o culto para falar, irmão, dá uma copa de água para aquela pessoa, ou ver aquilo ali. Uma vez eu estava aqui já era aqui no metro já, aqui na São João. Eu estava pregando e tinha um rapaz em cima de uma moça assim, um cara de meia idade. Eu vi que a moça fazia cara feia. Mas está como se fosse um casal de namorado. Eu parei, irmã, esse rapaz está com a senhora? Não, senhor, está me chateando desde que eu cheguei aqui. Eu disse, meu amigo, sai daí, você se retira daí. Se você não se retirar, eu mesmo vou retirar. Eu agi na carne ali, mas a vida tem que agir. Paulo disse, eu não vos pude falar como espirituais, mas como carnais.
Entenda? E eu tive que falar com ele, porque o obreiro não viu aquilo. O obreiro tinha que ver, assim, amigo, algum problema? Entende? Nós tivemos um caso sério no domingo agora. O cara surtou e partiu, deu um soco para a irmã. 4, 5 obreiros, 6. Tinha um que até falou, amigo, você não fez nada. Chegou ali, ficou todo mundo, deixou o cara. Até que chegou o David, que é um obreiro meu, com um rapaz, um câmera da igreja, que ele é professor de Muay Thai. Ele é funcionário da HIT. Ele não é daqui da igreja. Ele é funcionário de Muay Thai, é lutador de jiu-jitsu, uma opção de lutas. E ele foi lá e tirou. O cara deve ter olhado para ele e já deve ter visto, né? Ele disse, vamos sair. A orelha do cara, aquela couve-flor aqui, né? Ele disse, vamos lá sair lá. E o cara já saiu. Mas você vê, os obreiros não fizeram nada. Tem que estar atento. Quando ele já chegou perturbando. Um membro chegou, um obreiro, falou, enquanto a obreira foi chamar o obreiro, ele soltou. E se ele tivesse com uma faca? São situações que temos que verificar. Então, o obreiro, ele tem que estar atento ao culto, às anormalidades. O missionário fala, temperatura. Tem que ver, as irmãs estão sentindo frio, nem diga ali, estão numa geladeira. Tem dia que passar numa fornalha. É o obreiro que não está. O obreiro sábio, ele verifica isso. Ele está pronto para servir, está pronto para fazer o melhor ali na obra. Temos que ensinar isso para eles. Recolher as ofertas no culto. Aí, por isso que tem que voltar lá atrás. Boa reputação, às vezes não tem. Às vezes a reputação até lá fora. Nós temos casos seríssimos. Atender o povo após o término das reuniões. Mas isso deve ser do pastor também, principalmente na igreja de bairro. O pastor deve ir para a porta da igreja cumprimentar todo mundo, principalmente no domingo. Ele tem que conhecer os membros. O atendimento é importante, a pessoa não vai esquecer mais. Mas tem obreiro, pastor auxiliar, quantas vezes eu tenho pastor que vem para cá ficar comigo, acaba o culto e já está no 121, não, aí agora eu falo, não, os pastores vão aqui, ainda cito o nome deles, vão ficar aqui dando atendimento. Que é muito, aquilo ali cresce, você faz. Eu falei para eles, amigo, o que me fez crescer foi atendimento e visitas. Eu já falei que a Penha é como se fosse a Carmen Silva, o jeito dela se vestir era daquele jeito. E ela me levava nas visitas, aquilo me ajudou bastante. Bem, organizar o templo, recolhendo quaisquer objetos, como copos, papéis, preparando o espaço municipal para a próxima reunião. E hoje, como aqui na sede, não tem isso, não deve ter. Como aquela senhora falou, o zelo pela tua casa me devora. Eu expliquei para eles que até a limpeza do templo vale para a salvação de almas. Mas como assim? A pessoa às vezes, vamos lá, né? Eu quero lá, mas lá é muito sujo, eu tenho que ir lá no banheiro, aquele banheiro é muito sujo. A pessoa acaba não vindo, porque ela tem que ir no banheiro e acaba perdendo. Olha que coisa séria. Então, tudo quando aquela poltrona são muito suja, eu sento lá. Né? Tudo isso coopera. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você quer ser um ganhador de alma? Manter o templo limpo, manter o templo asseado, cheiroso. A minha mãe que falava, né? Somos pobres, mas somos limpos. Né? Isso é importante fazer isso aí. Participar da limpeza da igreja e da sua dependência, que eu falei agora. Fazer o melhor, como se fosse a sua casa. Imagine se você recebesse uma visita na sua casa. O bem da você, não, se você souber que a visita vai chegar, duvida, você prepara. É verdade, vai chegar até o Ministério da Mesa, Servindo da Mesa, um livro, que ela fala sobre essa senhora. Geralmente todas as pessoas guardam o bom talher, os copos, cristais, a louça para a visita. Ela falou, não, sempre que eu comprava algum novo, eu usava para a minha família primeiro. Usava também para eles, mas usava. Mas geralmente as pessoas preparam o melhor para as visitas. Nós temos que saber que estamos recebendo sempre visitas aqui. Então o asseio é importante, dos utensílios, de tudo, né? Acompanhar a frequência dos membros ao culto. E caso perceba que algum tem estado ausente, comunicar ao pastor e visitar tal membro. Isso é muito importante, amigo, na época das eleições também, aqueles membros estão, o obreiro tem que ter, não pode ter obreiro contrariado, tem que ser aquilo, mas vamos esquecer a política, falar principalmente da salvação de almas, principalmente da salvação, de levá-los à presença de Deus, então olhar o membro da igreja. Por isso que hoje, somente uma igreja maior, tem que ter o cadastro, meio que muitos anos, mas aí a falha minha.
Eu já estou em um plano, mas nunca coloco em prática. Dá números para os membros. E na Santa Ceia ele tem que trazer o número dele e colocar na entrada. Depois se faz uma contagem. Está faltando 82, é o irmão Joaquim José. Vamos lá, irmão Joaquim. Algum problema, uma dificuldade? Não vimos o irmão na Santa Ceia. Tem que preparar. Não só o obreiro que nota, tem esse irmão que sempre sentava aqui, eu não estou vendo ele aqui. Por isso temos que melhorar bastante, né, pessoal? Muita coisa que temos que ver. Muita coisa que temos que adentrar nas Escrituras para fazer o melhor. Visitar os enfermos e necessitados. A visita deve ser dada para todos os obreiros. Tem obreiro que nunca visitou. Pega um obreiro da igreja, um evangelista, e coloca ele junto lá para fazer uma visita um dia, nem que seja no domingo. E evangelizar. Aquele trabalho que o Francisco, é um ministério que Deus deu para ele é um professor nisso, entende? Que deve passar para os outros pastores. Talvez é erro meu também. Olha, pessoal, no sábado agora, a equipe do Campo de Fora, entenda, vem de cara para o Rio, um exemplo só, né? Eles vão fazer o evangelismo com o pastor Francisco, vai fazer escala. Bem, a partir da 11ª aula, aprenderemos como fazer todas essas tarefas com excelência. Porém, é preciso que todo candidato obreiro esteja ciente do que é esperado, dos que almejam fazer a obra de Deus. Não é só orar pelas pessoas, não é só pegar o microfone, não. Já que está preparado para tudo, temos que estar preparados para toda boa obra. O Senhor precisa de pessoas que sejam dispostas, amorosas, atenção, e não amargas. Busquem solucionar problemas, trazendo bons resultados. Tenham a palavra sempre em seus lábios e em seu coração. É a palavra da fé que pregamos. Não temos que pregar outra coisa para a pessoa. É aquilo. Qual é a palavra da fé que pregamos? O que nós pregamos no ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus? É a Bíblia, com a visão que Deus nos deu. Então não temos que trazer fogo estranho, nem trazer outro alimento. Temos que ensinar o povo a beber da água da cisterna. Sempre temos que ter ensinamento. Como é que vai? A menininha falou para filha da cantora famosa, evangélica, missionária, passei uma vergonha com a minha filha. A minha filha estava com dor de cabeça e ela pediu que eu orasse por ela. E eu fui fazer a oração, Jesus, tem misericórdia da minha filhinha, cura a minha filha. Ela tirou a mão e disse, mamãe, foi assim que a senhora aprendeu com o R.R. Soares na televisão? Ele não foi que tem que determinar, mandar o irmão embora? Você vê? Quer dizer, por ser a filhinha, não, nós temos que fazer, usar conforme temos aprendido, não de maneira diferente. Ajuntemos em vez de espalhar, sejam bênção para todos à sua volta. Lembra do que falou isso? Sejam compreensivas, respeitosas, não afrontem, tenham amor ao próximo, santifique-se e deixe-se usar pelo Senhor. Se nós levarmos a sério, revisarmos a lição, mais uma vez você vê que não é tão longo. Eu, comparado de tudo, estou com 1 hora de lição praticamente. Mas se você revisar tudo, você vai ter muito mais tempo para fazer, para buscar isso aí, para se deixar usar. A missão é complexa, pois o obreiro lidará com gente que está enfrentando as mais diversas situações. Vamos encontrar camarada fraco na fé, mulher fraca, mulher bonita, que pudesse oferecer para você. Será que você está preparado para dizer, não, senhora, a senhora está confundindo, eu tenho Jesus para dar à senhora. O bom mesmo é não chegar, nem esperar chegar a isso, mas se chegar, você tem a boa resposta. Ela vai encontrar em você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você está confundindo, eu tenho Jesus para lhe dar, mais nada. A missão é complexa, pois o obreiro lidará com gente que está enfrentando as mais diversas situações. Ainda assim, ele não pode esquecer de que é o cartão de visita da igreja. No ministério, o obreiro sempre estará sob as ordens de líderes levantados por Deus. Será que foi Deus mesmo que levantou? Aí já vem o cara que questiona, murmura. Não há ministério, não há autoridade que não seja, que não é permitida. Como o caso que nós temos aí, o presidente. Eu não votei nele, não votaria, entenda bem. Acho uma coisa muito estranha, é impossível alguém dizer que é crente e ser comunista, não pode. Ele não conhece, que nenhum pastor falou, eu gostei que o pastor falou, ele não conhece, pastor nosso, ele não conhece a Cristo, não conhece Marx, não, uma coisa ou outra, não pode de maneira alguma. Não dá para servir a dois senhores, foi o que Jesus falou. Cuja função é organizar e cuidar da igreja. É preciso que ele tenha isso em mente, pois fazer parte da equipe do Senhor Jesus, em si, já é um privilégio. Amigo, puxa, quando eu penso, sem falsa modéstia, sem hipocrisia,
Quando eu olho assim, Jesus é muito misericordioso, me sinto, quando eu falei para a igreja, falei para vocês, avaliando o meu tempo de igreja, de ministério, eu falei, mas como eu falei na vida, como eu fui falho, irmão, como eu fui falho, mas eu olho para a cruz de Cristo, e que ali tem, entenda bem, ali me traz o arrependimento pelo Espírito Santo e o perdão dos meus pecados. Então temos que olhar para isso, mas estamos aqui pela graça, estamos aqui pela misericórdia. Então é um privilégio que nós temos de pregar o Evangelho. Filipenses 1:23, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Bem, é um privilégio, e isso levará a cooperar com alegria, além de mantê-la integrado ao ministério. Irmão, ao final. Também é preciso estar ciente de que, como alertou o apóstolo Paulo, os cooperadores do reino não teriam uma vida sossegada nem o reconhecimento das pessoas. Jesus disse que somos o sal da terra. Lembre-se, o valor primário do sal não estava em seu uso como condimento, mas em sua capacidade de preservar os alimentos. Nós, como sal da terra, devemos preservar os traços do caráter de Deus e os valores do reino. Tenhamos sempre em mente que a posição mais nobre que uma pessoa pode alcançar, ocupar neste mundo, é de ser servo de Deus. Na Bíblia somos chamados de embaixadores. O Luiz Galhardo, que gosta muito de falar assim, né? Eu sou o embaixador de Cristo. É verdade, o embaixador ele representa o reino de Deus. Isso é importante. Olha, vamos voltar um pouquinho. O valor primário é isso. Eu tenho que dar gosto a esse mundo. Tem que mostrar às pessoas que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Preservar os traços de Deus, valores do reino, mostrar é bom. Nós temos um irmão que se converteu, o primo dele ficou com raiva. Depois ele se converteu também. O meu irmão, quando viu o que Deus tinha feito comigo, ele ficou feliz da vida quando eu parei de beber. Entenda bem, mas ele falava, mas o evangelho é pro Jaime, eu não tenho vício, eu só tenho quando as namoradinhas, bebo socialmente, jogador de futebol, com ascensão social, financeira grande, mas ele começou a notar, o Jaime tem coisa que eu não tenho. Ele achava no começo até a faragem. Me via acordando de madrugada e eu estava orando. Depois ele entendeu que era por ele. Mas ele começou a ver que eu tinha coisa que ele não tinha. Ele viu que eu tinha, que ele não tinha, era Cristo. Vale, pessoal. Vale ser o sal da terra. Tenhamos sempre em mente que a posição mais nobre de uma pessoa pode alcançar, ocupar neste mundo, é de ser servo de Deus. Vamos lembrar do Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, os quais conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Então, é importante que o Pedro, antes de ser o apóstolo Pedro, o grande Pedro, como chamava o Pedrão, que andou do lado lá de Jesus, esse Pedro ele se identificava como servo. Então você pode ser advogado, você pode ser juiz e se passar como aquela juíza que citamos hoje aqui. Quer dizer, por mais que você tenha qualquer função, o maior título que você tem é servo. E antes de ser o marido da Maria, não estou dizendo que é errado não, pessoal, por favor, estou dizendo que é errado não, mas está lá, o José da Maria, né? O José não sei de quê, tudo bem, não é? Mas acima de tudo nós somos servos de Cristo. Esse é o título que nós devemos nos orgulhar. Na Bíblia somos chamados de embaixador. O servo de Deus é embaixador, é representante. Ele mostra os valores, ele mostra a opinião do reino de Deus. É como embaixador. Você vê a embaixada dos Estados Unidos aqui. O que ela falou? Ela falou que não concorda com isso, que ela mostra a posição do país dela. Nós temos que mostrar a posição do reino de Deus e não se fazer média, que muitos não quer citar nome aqui, muitos estão fazendo hoje. Não, se Jesus vivesse hoje, ele andaria com as prostitutas e com os homossexuais. Mentira, irmão. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. João 12, quem me segue não andará em trevas. Veja para a mulher adúltera. O que ele falou para a mulher? Eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Encontrou o homem no templo, o homem que foi curado, disse, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, vê se esse pessoal querendo aplausos, eles querem aplausos. Então, cuidado para você não fazer uma coisa que você não vai ser o embaixador. O embaixador, primeira carta de Paulo aos Coríntios 6:10, não erreis. Os devassos, os adúlteros, homicidas, tudo isso não entrarão no reino de Deus. E completa com Apocalipse 21:8, todos mentirosos. Então, temos que mostrar a nossa posição. Deus tem dado uma palavra séria sobre isso. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus não vai poder quebrar o galho da pessoa. E como tal, não podemos declinar da nossa missão.
A cada dia, instigadas por forças espirituais da maldade, pessoas inclinam ao pecado, o que deve nos impulsionar a uma vida de maior consagração ao Senhor. Tá bom? Está aqui, aí tem as referências, tem tudo, eu espero que tenha feito anotações, é importante. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, obrigado por sermos do Senhor. Ajuda-nos, Deus, a compreender o ministério que o Senhor nos deu. O Senhor não nos chamou por acaso, Deus. O Senhor nos deu essa direção missionária de preparar o povo. Temos que preparar. O que estamos fazendo entre nós, no começo do ano, será feito entre os obreiros, todos os obreiros da igreja. Depois será feito com todos os membros, ó Deus. Nós precisamos nos qualificar, nos preparar mais. Nós já tivemos auge de tantas pessoas. Mas quando eu lembro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10, olha, por que perguntarias? Por que foram os dias passados melhores? Não, Senhor, eu não posso pensar nisso. Eu estava conversando com pastores, o que eu tenho quarta-feira, eu tive 1.300 e poucas pessoas na quarta-feira passada. Mas, Senhor, eu tinha isso numa reunião só. Mas eu não posso dizer que aqueles dias foram melhores, porque aquele povo todo, talvez não preparamos aquele povo para te servir. Deixamos eles serem tirados da igreja pelos peseudos apologéticos, por frieza, talvez até por erros nossos. Ajuda-nos, Deus. Não só ganhar almas, preservar almas no teu reino. Ajuda-nos a ser úteis à tua obra. O Senhor disse, sem mim nada podereis fazer, não podemos mesmo fazer nada sem ti, Senhor Jesus. E nesta hora estamos pedindo, venha sobre cada um que está agora comigo, Deus, em espírito, em verdade, Deus. Querendo aprender de ti, querendo ser útil à tua obra, e não tendo isso aqui como uma obrigação, não tendo isso aqui como um fardo pesado, sim uma obrigação, mas um prazer, Deus, aquela obrigação prazerosa. Oh, meu Deus, venha. Ajuda-nos, Senhor, a ter prazer na tua presença. Ajuda-nos a ter prazer em querer aprender de ti. O Senhor diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Oh, não te detenhas, ó Deus, em trabalhar em cada coração, tirando de nós o que tem que ser tirado, mudando em nós o que tem que ser mudado, acrescentando em nós o que tem que ser acrescentado. Mas, Senhor Espírito Santo, tome conta deste ministério. Aviva ou reaviva o ministério. Nós estamos crendo numa retomada grande, Deus, em todas as áreas, Deus. Não se amarra a boca do boi que debulha. Sabemos que temos que melhorar muito, Deus, para os pastores. Ajuda-nos, Deus, a fazer a tua obra com excelência. Ajuda-nos a ser adoradores com excelência. Ajuda-nos a fazer a tua obra com excelência. Vem, Senhor Espírito Santo. Oh, tome conta de nós estamos clamando, não queremos passar tempo aqui, Senhor. Queremos aproveitar esse tempo, queremos saber que o Senhor disse, se alguém perder alguma coisa por amor de mim do Evangelho, vai ser recompensado. Então temos que perdermos aqui no bom sentido, nós seremos recompensados por ti. Ajuda-nos, Deus, envolva-nos com a tua santa e gloriosa presença. Una o nosso coração, como Davi pediu ao temor do teu nome. Ele não queria cair onde ele tinha caído. Davi não era nascido de novo, nós somos nascidos de novo. Nós queremos crescer na graça, Deus. Ou queremos ser fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. A oração de Paulo pelo povo de Éfeso deve ser a oração nossa também. A oração de Paulo pelos colossenses, ó Deus. Quando ele diz, Senhor, fortaleça-nos com poder no nosso homem interior, para que entendamos a tua vontade, Deus, para que tenhamos pleno conhecimento da verdade, Senhor, da vontade do Senhor, com espírito de sabedoria e de inteligência espiritual. Ah, bendito é o teu nome, Senhor. Levante, Senhor, a Igreja Internacional da Graça de Deus. Coloque ela de pé, Deus, tomada pela graça, tomada pelo teu amor. Ajuda-nos a nos manter de pé os que estão de pé. Ajuda a levantar o que está caído. Ajuda a trazer para o teu reino o que está se afastando dele, o que se afastou. Oh, Senhor Espírito Santo, conhecedor de todas as coisas. O Senhor conhece cada pessoa que está orando comigo agora. Eu estendo as mãos como se estendesse para ele agora, Deus. Deus, tire toda a tristeza, qualquer contrariedade, qualquer murmuração, qualquer coisa errada, Deus. Ajuda-nos a ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Aquele que, quando era injuriado, não injuriava a Deus. Como Paulo deu a carta aos Hebreus, diz 12, olhando para Jesus Cristo.
o autor e consumador da fé, pelo gozo que ele estava proposto, suportou as contradições. Nós vamos ter elas também, mas vamos suportar, Deus, pelo que está nos reservado, a eternidade gloriosa contigo. Queremos que mais pessoas participem da tua eterna glória, Deus. Que todos participem da glória do Senhor. Então, nesta hora, neste momento, eu peço, venha. Oh, Deus, ajuda-nos a guardar o que ouvimos. Ajuda-nos a crescer naquilo que ouvimos hoje. Ajuda-nos a desenvolver no nosso espírito essa vontade de ser submissos a ti. Bendito é o teu nome pela vida de cada pessoa que está orando comigo, de cada irmão que persevera até o final, Deus. Dê a benção para eles, para aquele que teve que sair antes por algum motivo. Abençoe as nossas reuniões de quarta-feira da família. Abençoe a nossa sexta-feira, Deus. Abençoe o nosso sábado, o MQV, que vai ser lindo, Deus. As 2 reuniões do MQV, tanto a da manhã, depois do culto das 9, que os pastores incentivem o povo que vai vir para o MQV de 11 horas, para assistirem o culto das 9 horas. Que os pastores incentivem as pessoas que vão vir para o MQV das 17 a assistirem o culto das 14 horas. Deus dê a bênção em nome de Jesus. Amém.